o tema do vídeo de hoje é viagens e eu vou estar contando 2 perrengues que eu passei na Itália durante meu intercâmbio na França, tá bom? Mas antes disso, vamos chamar a Bia pra soltar a nossa vinheta. Ô Bia, solta a vinheta! Bonjour, meus amores! Eu sou a Mai Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou estar contando 2 perrengues. Como vocês gostam bastante de perrengue, então vamos lá, né? Porque é bom, assim, situar que durante o meu intercâmbio eu não tinha muito dinheiro e que meu foco era viajar. Assim, meu foco não era muito bem me alimentar muito bem, ou, sei lá, ir em restaurantes, ou fazer coisas assim mais locais, mas eu queria viajar para outros países, viajar para outros locais. E durante esse intercâmbio aconteceu que eu tive várias oportunidades de viagem. A minha própria escola ela fazia algumas excursões, né? Tanto é que eu fui pra Alemanha, na Oktoberfest. Eu também fiz outras excursões locais ali na França mesmo. E a minha cidade na verdade era Nancy, ela ficava perto da Alemanha, perto da Suíça também, um pouquinho mais pra baixo. E eu também fazia algumas viagens mais baratinhas, como ir passar um final de semana, um feriado curtinho numa cidade perto, assim, de trem, metrô e tudo mais. Ou passear na casa das minhas amigas também, né? Esse é um ponto muito positivo, aliás, de fazer amizades ao redor do mundo. Você pode receber elas, você pode ir pra fora e conhecer outros lugares. E aconteceu que, bem no finalzinho, aliás, o vídeo de hoje é uma continuação, assim, dos perrengues que eu fiz num outro vídeo ano passado. Se você ainda não assistiu, não esqueça de assistir, tá bom? Porque no outro eu falei de perrengues que eu passei na França, mas o último perrengue é a continuação desse primeiro perrengue. Então não esqueça de assistir o vídeo 1, tá? Sério, faz todo sentido. Depois de passar aquele último perrengue que eu contei no vídeo, eu fui pra Florença. E lá tava, assim, tudo reservado no nome da minha amiga mexicana. Na verdade, essa viagem, assim, meus pais falaram pra eu não fazer. Era melhor eu voltar pra casa, curtir o finalzinho lá na França mesmo e voltar pra casa. Mas eu, teimosinha do jeito que sou, eu fui pra Florença e fui pra Roma. Queria muito conhecer Florença, né, na verdade. E aproveitei e fui. Só que chegando lá, antes disso, aliás, no caminho, eu já tinha perdido meu voo, porque quando eu embarquei assim pra Paris, eu deixei minhas malas na casa de uns amigos meus e passei a noite lá. E no dia seguinte, logo de manhãzinha, eu tinha que ir pra Florença, mas eu tava muito cansada porque eu tinha acabado de passar um dia inteiro de perrengue. E eu cheguei lá e perdi o meu avião, perdi meu voo. Chorei muito, assim, né, fui lá, pedi se não tinha um outro voo, não sei o que. No final deu tudo certo, eu consegui um outro voo, sem custo adicional nem nada. E cheguei em Florença, muito cansada, foi voo de Paris pra Florença. E aí o Airbnb tava reservado no nome da minha amiga. E eu tinha que esperar até meio-dia, 1 da tarde, isso eu cheguei bem de manhã, pra conseguirem liberar o quarto, a casa, assim, pra gente. Ok, não tinha o que fazer, eu tava com mala até que grande, né, ainda. Não tava com todas as minhas malas, pelo menos, pelo amor de Deus. Mas tinha que esperar e, enfim, esse já foi o começo, assim, de um dia bem cansativo. E, ok, eles chegaram, eu consegui fazer o check-in, sendo que antes eu tinha que conversar pra a minha amiga, falar pra ele, pra liberar, que era, na verdade, quem ia fazer o check-in seria eu, não ela e tudo mais, aquela história toda. Depois que eu levei horas pra eu conseguir entrar na casa, fazer o check-in, me organizar lá, tudo mais, ainda tive que esperar o dia inteiro pra minha amiga chegar. E foi um dia muito exaustivo, muito cansativo, assim, por conta de tudo isso, né? Florença, pra quem não sabe, é uma cidade até que pequenininha, assim, o centro antigo dela, até que é fácil de você se locomover, de se virar e tudo mais. Mas pra quem nunca foi, não conhece, né, e assim, eu arriscava um pouco de italiano, né, então eu não sou fluente em italiano, eu falo italiano bem básico, aliás, só pra conseguir me comunicar. E aí foi basicamente isso, um dia bem cansativo, perdi voo e tudo mais, mas no final fiz uma bela macarronada assim e meus amigos chegaram e a gente se encontrou e deu tudo certo. Só que ainda, né, pra continuar esse perrengue, o que aconteceu? A gente não tinha reservado uma noite a mais no hotel, no Airbnb, porque o nosso voo era noturno.
Só que o deles, a gente tava com voo não, o trem era noturno. Os voos vocês já viram que era diferente. Eu cheguei de manhã, eles chegaram à noite, eram 2 amigos mexicanos. E na hora de ir embora, acontece que o trem deles era umas 2 horas mais cedo do que o meu e era de madrugada. E a gente foi esperar, né, essas horas passar, a gente fez o check-out, deixamos as malas lá e tudo mais. Aí quando deu perto do horário do nosso trem, assim, à noite, mais ou menos, a gente buscou as malas e a gente foi pra estação de trem esperar o trem. Só que assim, o meu não lembro mais questão de horários, mas devia ser umas 3 da manhã, o meu, deles, 1 da manhã, mais ou menos. E a gente foi pro McDonald's ali perto esperar. Que, meu Deus do céu. A gente não sabia disso, mas no McDonald's, assim, eles funcionam 24 horas. Só que é muito perigoso você ficar lá de madrugada, à noite e tudo mais. Aqui no Brasil também tem Burger King e McDonald's que funcionam 24 horas, enfim. Mas, assim, não é só o pessoal que volta de festa, de balada, que tá viajando, que pousa lá, que para lá, né? É um pessoal, assim, mais, às vezes, que fica na rua, é um pouco perigoso mesmo, né? E aí, quando estávamos nós 3, ok, tranquilo, a gente até pediu lanche, a gente ficou lá esperando, usando Wi-Fi, não sei o que. Aí deu o horário deles, né? Eles tiveram que ir. E eu fiquei já, meu Deus, eu vou ficar sozinha aqui. Aí chegaram os napolitanos lá pra conversar comigo, eu não entendi nada. Pra quem não sabe também, o pessoal da região de Nápoles, no sul da Itália, tem um dialeto bem diferente. Eu diria até que é uma outra língua, né? Napolitano, do que italiano. E aí foi bem complicado, assim, na verdade, ficar lá, porque tinha muita gente diferente, era bem perigoso. E aí, enfim, fiquei bem, assim, assustada, né? Mas no final eu esperei, isso foi um perrengue, né? Eu esperei até o horário do meu trem, fui, e ainda quase pra terminar essa história, acontece que quando eu estava embarcando no trem, eu já tinha feito mais ou menos uns colegas ali pra esperar junto comigo. Eu fui assaltada. Colocaram a mão dentro da minha bolsa e levaram a minha carteira. E eu nem tinha percebido. Aí depois, o pessoal que tava comigo, eles foram atrás. Nossa, levaram a sua carteira, não sei o que, não percebeu, e foram atrás. E o cara devolveu e eu fiquei assim, meu Deus, não tô entendendo mais nada. Foi bem assim... cansativo, sabe? Mas no final deu tudo certo, eu embarquei com o meu trem e deu tudo certo. O pessoal que tava comigo me ajudou bastante. Enfim, foi isso. Segundo perrengue que eu vou contar pra vocês foi nesse caminho de viagem também. Eu segui de Florença pra Roma. Aí a viagem correu tudo bem, me encontrei com os meus amigos novamente. Deu tudo certo, mesmo esquema. Mais ou menos no final da viagem, a gente foi passear por Roma e chegamos à noite. Aliás, estávamos andando à noite por Roma. Só que foi muito engraçado isso, aliás. A gente foi pra uma área mais deserta, assim, mais escura, perto do rio e tudo mais. Não tinha iluminação. E você olhava, assim, lá no fundo, assim, olhando no horizonte, você via uns negocinhos andando, assim. E, na verdade, eram ratos. A gente foi parar numa rua, assim, cheia, infestada de ratos, né? A minha amiga, que é mexicana, ela tava las ratanas. Essa história eu sempre conto pros meus pais e minha mãe adora, aliás, chamando de las ratanas. Aí, os ratos, na verdade, começaram a andar em cima da gente, no nosso pé. Eu comecei a gritar, ela começou a gritar também, foi o maior escândalo, a gente começou a ficar pulando nos bancos que tinham lá. E foi um pesadelo, porque tava tudo escuro, na verdade. E até que a gente saiu daquela rua, aquela avenida, a gente foi pra uma área mais iluminada. E daí tinha um rato morto na minha frente. Foi a primeira vez que eu via um animal totalmente, assim, degolado, morto e estrangulado, assim, na minha frente. A gente tava indo jantar, aliás, hambúrguer, e eu não consegui comer nada. Foi a primeira vez na minha vida que por conta de um animal eu deixei de comer. E é isso, assim, basicamente esse vídeo ficou maior do que eu imaginava. Meu Deus, como eu falo. Sinto muito. Mas é isso, espero que vocês tenham se divertido com as minhas histórias de perrengue. E adoraria saber o de vocês. Aliás, eu adoraria passar mais perrengue, porque eu tô morrendo de vontade de viajar. Faz muito tempo que eu não viajo. Eu e ninguém mais, né? Ok, mas tudo bem. É isso, gente. Até o próximo vídeo no canal. Não esqueçam também de se inscrever no canal se você não é inscrito, sinalizar no sininho, dar like no vídeo, assistir o perrengues de viagem que eu fiz na França, porque é o anterior a esse vídeo que eu acabei de fazer da Itália, tá bom? Grande beijo no coração, até o próximo vídeo no canal. Arrivederci!